Primeira experiência com cerveja, desde moleque bebendo em qualquer bar aí na vida, então não acho que não foi diferente da experiência de nenhuma outra pessoa. Quando eu nasci, meu pai já fazia cerveja, eu já pequenininho já ensinava esse cara a fazer cerveja. Eu fazia meus fermentados para levar para a escola de casca de laranja e eu tinha 8 anos de idade, né, cara? Eu sou de Piracicaba, né, então eu comecei a beber cerveja com uns 12, 13 anos, viu? Porque lá não tem muito mais o que fazer, né? Cara, eu sempre fui cervejeiro e assim, é muito engraçado que eu era muito pirralho, mas muito. Roubava do copo do meu pai, aquele tipo de coisa, eu sempre achei mal barato o sabor da cerveja. Na verdade, eu nunca fui muito fã das cervejas comuns que a gente tem aqui no Brasil, né? Skol, Brahma, essas coisas. Mal eu sabia porque são cervejas bem ruins, na verdade. Eu, quando pude tomar cerveja legalmente, assim, no balcão, que eu já tinha 18 anos, eu não gostava não. Eu tinha saído de Guaraná, de Coca-Cola e, era muito amarga para mim. A gente tomava mesmo porque podia tomar para mostrar que era homem, mas, cara, era muito amarga. Eu lembro de uma casa que mudou muito o que foi a cerveja para mim depois. Era uma casa aqui em Moema que já planta cerveja. E nós íamos lá, eu tinha 17 anos, a gente tinha dinheiro de adolescente, né? Então já dinheiro de adolescente, ainda mais 20 anos atrás, não dava para comprar muita coisa. Então a gente chegava lá e via, era a primeira vez que eu tinha visto um cardápio dividido por países. Era muito legal, então lá eu tomei, a primeira vez acho que eu tomei a Duvel, acho que a Delirium, enfim, as cervejas mais emblemáticas assim, tipo das belgas, eu acabei tomando por lá. E um dia a gente estava numa balada ali perto, mais ou menos da Consolação, e decidimos ir para o O'Malley's. E um amigo nosso que estava viajando muito já tinha tomado diversas cervejas e lá eu fui apresentada a Maldite, que é uma cerveja de uma cervejaria que se chama Unibrew. A partir daí, tudo bem que assim, foi um porre homérico, lembro o que aconteceu, só lembro que a cerveja era magnífica. A partir daí foi só uma evolução, que aí, coincidentemente, o mercado se abriu, começaram a vir mais artesanais para o Brasil e eu comecei a ter realmente um contato maior. Depois desse período dos 17, 18 anos ali uma lacuna de brameiro, assim, né, cara? Tipo, só Brahma, Skol não, que eu nunca gostei, mas é que a galera levava. E aí, um dia eu tava numa festa, tipo, uns 8 anos, mais ou menos, 8, 9 anos, e eu lembro que um cara trouxe na mala aquele dia para a Alemanha uma HB. Cara, uma HB é uma puta cerveja boa, mas é uma puta cerveja normalzinha, assim, uma Munich Helles, no estilo, né? E eu lembro que eu tomei aquilo e falei, cara, isso aqui é muito bom, eu tô até agora tomando mijo de vaca, achando que é bom, né, cara? Isso é muito mais legal. E isso me fez acordar. E a partir desse momento eu comecei a estudar um pouco de cerveja. A visão de que cerveja era muito mais do que as pilsens que nós conhecíamos, principalmente na minha época de adolescência, isso aí só foi acontecer mesmo quando eu fui para os Estados Unidos. Eu comecei tomando cerveja em viagem mesmo, lá com 18 anos já. Então a gente ia muito para a Europa, ia muito para os Estados Unidos, então, por exemplo, Samoadas eu tomo desde os meus 21 anos, que lá só pode com 21. Cerveja especial na Europa, tipo, acho que uma das minhas primeiras cervejas que eu tomei lá foi a Pilsner Urquell, né? Então já faz um bom tempo. Nas cervejas hoje, que muito desse desbravamento do mercado aconteceu a partir do mundo do vinho. Foi quando houve a abertura do mercado. Então, quando o mercado começou a receber coisas novas, ele recebeu o pior vinho possível. Uma época que não se sabia vinho, o vinho docinho que vinha de Alemanha, o Leframisch, 30 anos atrás, se você fosse numa festa que não tinha aquelas garrafas azuis bem docinho,
não era legal, né? Hoje ninguém quer aquele vinho, né? Esse vinho vagabundo ele fez com que o mercado brasileiro acordasse para um produto que até então ele era muito restrito às colônias italianas, espanholas, portuguesas, enfim. E era um vinho de baixíssima qualidade, garrafão, que as pessoas faziam nas condições não as ideais, porque a uva que se produzia no Brasil, a variedade de uva, não era uma uva ideal para vinho. A diferença entre o vinho e a cerveja é que a uva você não pode importar para fazer o vinho aqui. Você tem que produzir a uva aqui. Então você vai dependendo da qualidade do nosso terroir. A cerveja não necessariamente. Você imagina que mesmo um vinho com essas características horrorosas, ele era superior ao que existia no mercado. E aí, a partir desse momento, começou a haver uma importação dos vinhos argentinos e chilenos. Quando você pega um produto que ainda no valor até que mais ou menos razoável, o dólar era legal pra caramba nessa época, você tem acesso à variedade. E você começa a entender que às vezes a qualidade é muito mais legal do que a quantidade. Só que o vinho, cara, é um comportamento diferente, porque é uma massa menor de consumidores e uma massa de poder aquisitivo muito maior. Com a cerveja não, a cerveja é uma coisa mais popular, mundialmente falando. O brasileiro ainda é um consumidor de quantidade. O brasileiro é aquele cara que, como o americano, que vai chegar no supermercado e é acostumado a comprar um packzinho de 12 latas, e a partir do momento que você compre 12, leve 14, o cara começa a comprar. E para esse cara dar um salto das populares para as diferenciadas, é grana que manda, cara. Quando o vinho que mandava era a cultura, entendeu? Porque o cara tinha grana para subir para um vinho maior. Então você vê um cara, por exemplo, colegas meus, que fazem um churrasco com a melhor carne, compram tudo do mais caro e compram a Itaipava, porque ela estava 10 centavos mais barata do que a Skol. Só falta esse tipo de conscientização para que a gente tenha um desenvolvimento igual aí do vinho. Eu vejo que nós estamos passando, seguindo a mesma trajetória que aconteceu nos Estados Unidos, pelo menos a minha opinião. Nós estamos bem no comecinho agora, o que nós estamos vivendo aqui foi o que o pessoal viveu naquela época lá de 1990. O grande boom das cervejas especiais aconteceu nos Estados Unidos há cerca de 25 anos. Lá também, hoje em dia eles estão indo para 6 mil cervejarias, 5 e pouco, um número absurdo desses. Eles já são 10% do mercado, nós já somos 1,2% do mercado. Essa cultura de cerveja artesanal nos Estados Unidos é bem antiga. Antes da proibição de 1930, era bem comum, as pessoas faziam cervejas artesanais frequentemente, tá? Era uma cultura que já era bem firmada. De 1933, que acabou a lei seca, até 1979 eles eram proibidos de fazer cerveja em casa. De uma hora para outra, em 79, Jimmy Carter liberou a fabricação de cerveja em todos os Estados americanos e foi uma corrida, cara. O que era proibido ficou liberado, cara. Acho que a grande diferença do mercado nacional para o mercado americano é que lá nos Estados Unidos o mercado nasceu há uns 35 anos atrás com beer lover. Quer dizer, eram os caras que começaram a fazer cerveja em casa, que começaram a se embrenhar nesse mercado e começaram a investir nisso, começaram a desbravar essa história de cerveja especial. Várias microcervejarias estão surgindo, tem muitas cervejas legais, muitas cervejarias sérias e boas que vão se manter por muito tempo, mas também a gente está vendo algumas que são oportunistas e acham que é uma maneira fácil de ganhar e não tem tanta atenção para a qualidade. I love craft beer. I am passionate about craft beer. For the past 50 years, beers in the hands of average Americans have been put there by ad men, mega corporations, snake oil salesmen, people who promise one thing and deliver nothing, only focused on how much they're selling instead of what they're selling. But not anymore. But not anymore. Over the last several years, craft brewing has been the fastest growing beer segment in the United States. And we're just getting warmed up. Tell me I can't do it. Tell me my beers won't sell. Call me naive. Call me a revolutionary. Craft brewing is innovation, independence, curiosity, collaboration, character, and family. Aqui no Brasil, acho que viram como o mercado estava se desenvolvendo nos Estados Unidos e aqui começou por vir investidor. Então a gente fez um negócio meio que invertido, né, deles. Uma das explicações para isso é a burocracia e a necessidade de um grande investimento para você abrir uma cervejaria no Brasil. A gente deve estar esperando, entre 2014 e 2015, um crescimento no número de cervejarias de quase 90%. Então vai praticamente dobrar. Quando você olha assim números absolutos, vai de 240 para 500. No final, 270 esse ano, a expectativa, e 500 no final do ano que vem.
de cervejarias, sem contar as cervejarias ciganas. Onde as cervejarias não necessariamente precisam construir uma cervejaria para que elas possam fazer uma cerveja legal. Elas estão alugando, né, a produção na cervejaria, o que encarece um pouquinho o custo, mas elas estão batalhando nisso. E fornecem cervejas da forma da cervejaria cigana, que é o que eles falam, né? Ele vai lá, produz e depois revende. O risco de um cervejeiro cigano é um pouco menor, então a gente pode ousar um pouco mais, né? E isso é bom para o mercado que está se formando, porque você monta hoje uma planta cervejeira. Se você montar essa planta e já tiver um pedaço da sua produção tomada, você está ganhando fôlego para investir mais no mercado. Então a gente ajuda essas cervejarias que estão começando no mercado, né? Ele vai entrar com uma planta lá de, sei lá, uma capacidade de 60 mil litros, só que ele vai usar inicialmente 15 mil. O que ele faz com esses 45 mil que ele tem lá? Vai ficar parado? Ele vai ficar pagando por isso? Ele coloca uma cigana lá dentro e essa cigana ajuda ele a crescer. O desafio do mercado cervejeiro é fazer com que a informação de que existe uma cerveja melhor chegue a todos. Recebendo a formação via redes sociais está fantástico, entendeu? Hoje você corresponde com o mundo inteiro. Existem grupos específicos de cerveja, cervejaria artesanal do Brasil, cervejaria artesanal de São Paulo, cervejaria Museu da Cerveja. Eu criei um grupo no Facebook, se chama Cerveja Artesanal São Paulo. Qual é o objetivo desse grupo, né? No início era o seguinte, existiam muitos grupos já de cerveja no Facebook, só que era tudo muito geral. E de verdade não existia o senso de comunidade neles. Era um negócio, cerveja do Brasil, cerveja não sei o quê. E alguém postava, poderíamos nos encontrar. E eu via as pessoas com a vontade de querer se encontrar para debater, assim. Porque o quão legal não é, de repente, chegar num lugar e você poder dividir uma garrafa de uma cerveja puta legal com uma pessoa que vai conversar com você. E já tendo algum conhecimento, não precisa ser um expert, ele só precisa ter a paixão. Não faz nem um ano que eu criei, mas já tem quase 5 mil participantes. Nós fazemos eventos mais ou menos aí de 6 em 6 meses de encontro do grupo e é um sucesso. O último encontro que a gente fez, tivemos 350 participantes. Mas na TV, que é o público, não aparecem esses caras, né, cara? Só aparecem os midiáticos, são Antártica, Brahma, Heineken, esses caras, mesmo em TVs aberta e fechada, esses que são os midiáticos, né? Tem muitos pilotos aí que o pessoal faz e tá fazendo para tentar colocar num History Channel da vida, alguma coisa assim, mas ainda nada que tenha obtido sucesso. Tem alguns programas de fora, né? Tipo o Master Brewer, que é do Calagione, tem o Brew Dogs também, que é do pessoal da Brew Dog, que eu acho que também ajuda. É informação, a bebida é a mesma, quer dizer, não importa se a informação vem de lá, se vem daqui. We're talking beer, craft beer. Meet James Watt and Martin Dickey, founders of the fastest growing brewery in the UK, makers of the world's strongest ale. Brew Dogs premieres September 24th on the new Esquire Network. Mas, cara, a gente já vê revista especializada falando de cerveja e as redes sociais, mas isso é uma camada, pequena de consumidores. Esse mercado tende a crescer para burro. A Folha tem do Sadi, que é o nosso amigo batera de nós, o Sadi é o burgomestre, então um cara fantástico. O Estado tem uma que a Elô está escrevendo agora que chama Só de Birra, e aí é muito legal também, tem uma participação vira e mexe, a gente faz matéria também, manda coisa para eles. Então a gente está vendo que está tendo uma adesão maior dos meios de comunicação para a gente. Então essa cultura, em termos de informação, ela está bem servida. Tem bastante informações aí para você se aprofundar, desde querer um conhecimentozinho básico até se aprofundar mesmo em coisas mais técnicas. Tem muito cara que acha que Michael Jackson é aquele cantor, né, cara? Muitas vezes, não tem nada a ver. A única semelhança é que os dois morreram. Michael Jackson é alguém que foi alguém que tinha uma pegada muito simplória
Acho que foi o cara que trouxe, na verdade, a informação de forma fácil para o mercado, principalmente. Ele transformou o que era uma informação escondidinha ali nos monastérios da Bélgica, ou então entre criadores muito cool americanos, que eram todos cheios de graça, e ele transformou isso para um grande público. Ele vai na Chimay, depois ele vai na Rodambar, ele vai nos... Esse passeio é incrível, esse passeio a gente indica para todo mundo aqui. Pô, você tá nos lugares mais incríveis, ele tá falando com os caras, tipo, num igual para igual, como se o cara estivesse falando que ele produz, ele, cara, aquele lixo que ninguém gosta, né? Então ele tem uma proposta de, por mais que ele fale com muito amor, e falava, né, com muito amor da cerveja, assim, com muito gosto, coisa que eu sei que eu faço bastante também, ele tinha uma proposta toda, assim, de não ser aquela coisa chata. My name really is Michael Jackson, but I don't sing and I don't drink Pepsi. I drink beer. That's what I do for a living. I travel the world sampling beers and writing about the ones that I've enjoyed. It's a tough job, but somebody's got to do it. Então ele é um cara que, acho que ele é um divisor de águas no como se enxerga a cerveja. Não acho que é um cara que, assim, não é um grande disseminador, porque ele não falava para muita gente nessa época, né? Acho que é o cara que passou a cerveja de algo, assim, corriqueiro do dia a dia, um negócio sem graça, para um negócio, e mostrou todo o potencial da cerveja. Eu acho que não tem como negar a importância dele no mercado, com certeza ele foi... A parte de influenciar mesmo, de buscar informações, eu sempre achei interessante quando eu queria entender um pouco mais sobre esse mercado, qual que é a profundidade, a abrangência, os estilos. Então foi usado sempre como referência não técnica, mas conhecimentos gerais. Eu sempre usei ele como um guia de referência para poder entender estilos, o que era considerado uma coisa legal, como acertar, o que ele considerava ideal. Um dos programas mais interessantes dele é sobre a escola americana. E ele vai num festival, que é na Califórnia, e ele encontra, é um festival, as mesinhas, os caras com chopeira a gelo, servindo. Daí tá lá o pessoal do Anderson Valley, tá lá o pessoal da Samuel Adams, tudo os caras ainda minúsculo, quase que caseiro, assim, né, servindo a cervejinha deles. E ele tá lá experimentando. There's been a blossoming of beer and brewing in California. At this festival in San Francisco, there are almost 200 beers on show. Most of them are styles of beer that you might expect to find only in the British Isles. Ales, porters, stouts, even barley wines. They come from a new generation of tiny breweries that have sprung up all over America in the last decade. More than 50 in California alone. Eu acho que a gente tem que aproveitar essa onda de crescimento e explorar o máximo possível, né? E criar um mercado sustentável. Né? Tudo chega no mercado, eu recebo uma amostra. Ou alguém para me falar sobre a cerveja. Se não for ruim de primeira, assim, colocar na boca e falar, cara, e aí não é gosto pessoal, aí é fazer uma análise técnica do que é o produto. Se não for alguma coisa ruim, a gente põe para rodar. E aí, se o resultado dela na gôndola, vendendo sozinha, ou a gente apresentando, ou indo para a geladeira e tudo mais, o resultado desse momento dela na prateleira é o que vai ver se ela continua com a gente ou não. Então o cara vai entrar aqui buscar novidade, coisa que acabou de chegar no mercado, tal coisa. Cara, é tão maluco que eu não dou conta de acompanhar. Então hoje eu tô guiando 2 grupos de estudo. É como se fosse uma confraria. Começou com o pessoal de segunda-feira. O pessoal de segunda-feira é tudo cervejeiro, ou especialista em cerveja, ou sommelier, ou mestre em estilos. Então a gente senta junto e aí degusta e aí troca experiência sobre como aquilo foi feito. O pessoal vendo, que eu fiz isso de segunda, pediu para que eu criasse um outro grupo de quarta, ou num outro dia. E aí eu criei esse de quarta-feira, aí vamos usar uma versão mais light. Então a gente pega a galera, junta, divide, ao invés de tomar uma garrafa inteira, você divide ela numa galera e você toma quantidades menores. E você consegue estar antenado com o que o mercado está te oferecendo. Bom, como eu disse, eu
criei um grupo no Facebook, se chama Cerveja Artesanal São Paulo. É um suporte para todo mundo, tá? Não só nos encontros em pessoa, mas também no dia a dia, com relação a, por exemplo, um bar. Tô indo para um bar, não sei aonde, em São Paulo, no estado de São Paulo inteiro, que o grupo é relativo ao estado de São Paulo inteiro. Tô indo pro bar X. As pessoas, nossa, você é daqui da cidade, vou te encontrar também, a gente precisa trocar figurinhas. Lá em São Paulo é mais fácil, né? Porque a maioria das pessoas do grupo é de São Paulo, capital mesmo. Então tô indo nos bares mais conhecidos da cidade, por exemplo. De repente, eu vou estar lá também. Me dá um toque no Facebook ou me passa seu celular inbox que a gente bate um papo lá. E a gente cria esse senso de comunidade, né? Que é para nos ajudarmos, mas eu também acho que tem um valor excepcional para a cultura cervejeira. Porque tem gente que chega na comunidade com aquele conhecimento básicozinho mesmo, só sabendo quais são mais ou menos os estilos da cerveja. E de repente a gente coloca informação, a gente tem um blog, a gente tem o site do grupo agora, que é o www.cervejaartesanalsaopaulo.com.br, onde as pessoas do grupo podem colocar informação. Um deles é o mapa cervejeiro do estado, que as pessoas me mandam, olha, aqui na minha cidade tem um bar de cerveja artesanal legal. Eles me mandam, eu coloco nesse mapa, é um mapa interativo. Então, se você, por exemplo, está aqui em São Paulo, numa região de São Paulo, você entra lá no site, tem um mapa cervejeiro, você clica nele, olha, eu tô aqui, você coloca o seu endereço. Ele vai traçar quais são os bares mais perto de onde você está. E tem um banco de cervejas, de receitas de cerveja artesanais, que é para os cervejeiros caseiros, né? Então você fez uma receita, ficou legal? Bota lá que o pessoal pode querer fazer uma réplica da sua cerveja. E tem um banco de empregos também em vagas. Então, por exemplo, tem uma cervejaria ou tem um bar de cerveja da área, um empório, que quer colocar, tem uma vaga aqui para atendente e vendedor de cerveja artesanal. Colocam lá, a comunidade está de olho e eles podem lá se candidatar à vaga, ou vice-versa. As degustações é um momento que a cervejaria ou o distribuidor tem contato direto com o público. Então nós abrimos na internet, na página do Face, vai ter tal dia, aí você se inscreve e vem. Aí os caras oferecem cerveja, oferecem a história da cerveja, as guarnições, alguma coisa nesse sentido, poder contar um pouco. A Session, o nome vem da Primeira Guerra Mundial, que os trabalhadores das empresas inglesas, eles tinham algumas sessões para beber cerveja. Eles tinham 2 paradas durante o dia, que era para tomar uma cerveja. Eles faziam uma cerveja mais fraquinha, logicamente para os caras não ficarem bêbados operando as máquinas, fazendo munição, tanque de guerra, o cara não vai ficar enchendo a lata, né? Hoje existe, inclusive, lá nos Estados Unidos, algumas cervejarias, tipo, tem a do Pete Slober, que é o criador da Pitwick, depois ele vendeu a Pitwick, daí ele começou a trabalhar com chocolate, hoje ele voltou a trabalhar com cerveja. E ele anda de bicicleta. E um dia ele estava indo, ele mora em São Francisco. São Francisco é só ladeira. E ele estava indo pro Toronado, que é um bar conhecido lá em São Francisco, que fica no alto do puta do morrão, assim, numa ladeirona. Ele chegou lá e não tinha uma cerveja assim refrescante para ele tomar, para reidratar do passeio de bicicleta. Aí ele criou uma cervejaria que só trabalha com cerveja com assim, 2,5% a 3% de álcool. Então a nossa pegada é um pouco menos, assim, mais conservadora dos americanos por enquanto. A gente é uma cerveja de 4,5%, a gente quer fazer uma cerveja de 2,5% ainda. Mas é uma cerveja bem mais leve do que uma IPA tradicional. A IPA tradicional começa ali com 6% a 6,5%. Essa aqui ela é mais levinha, vocês podem até sentir que ela é uma cerveja mais sequinha, tem assim, a presença de malte bem menor, assim. Cold on them riding. Love is
sou um pioneiro nessa cidade a fazer um curso. Campinas já tinha um curso de cerveja, cerveja caseira, Rio Grande do Sul já tinha também, mas em São Paulo nunca não tinha nenhum louco que tinha feito. E há 8 anos atrás não tínhamos cultura nenhuma para falar, ó, vamos fazer cerveja? Pô, o cara falou, meu, você é louco, isso aí tá pronto já, cara, cerveja não vai ficar boa nunca, né? Hoje já não somos sozinhos, já tem umas 5, 6 escolas, tipo bares, ensinando a fazer cerveja. Eu faço curso quase todos os dias, cara, tem uma fila de espera aí de 200, 300 pessoas. Então, hoje tá mais popular falar em fazer cerveja em casa. Mas numa época, quando eu lancei esse curso, meu, parecia que você estava vendendo óculos para cego, né? Na verdade, o apelo de fazer o curso de cerveja foi mais visando o marketing do bar, né? Ou seja, vamos pegar esses caras, vamos ensinar como é que é cerveja, vamos fazer esse cara valorizar, porque, meu, o cara vê uma cerveja de 3, 4 reais e uma cerveja de 20, 30, ele não consegue mensurar. Então, eu tinha que ensinar os caras a diferenciar a cerveja, a analisar, dar valor para uma cerveja que realmente merece. E nada melhor do que ensinar a fazer cerveja. Escrevi já 2 livros, né? Escrevi um livro de marketing há 10 anos atrás e agora escrevi um de cerveja, que foi muito legal. Basicamente essa aula que a gente dá de cerveja contadas em detalhes, né? Em forma de livro, né? Um romance, vamos dizer assim. E o título do livro é Meu Jeito de Entender e Fazer Cerveja. O perfil desse livro aí era o seguinte, cara, é uma cartilha para quem se interessasse em fazer cerveja. Eu vejo comentários no Facebook e o cara fala, pô, comprei o livro do Jaime, foi um dinheiro jogado fora. Claro, cara, ele não era o perfil para aquele livro. Ou como um advogado comprar uma cartilha de criança que vai aprender a ler, entendeu, cara? Então esse é o perfil do meu livro. É o cara que quer entender de cerveja, mais do que só tomar, quer começar a fabricar e ver que é muito fácil. Não tem nada difícil, mas é trabalhoso. E é muito importante que todo mundo que gosta de cerveja artesanal pegue o seu amigo e fala, toma uma cerveja comigo. Ah, eu não gosto de cerveja amarga, eu vou te apresentar uma que não é amarga. Ou então, mas é cara. Aí você explica que você vai tomar menos cerveja. Porque, cara, é muito difícil você pegar um cara acostumado a tomar 10, 12 latinhas em sequência e aí falar para ele, cara, deixa eu tomar 12 latinhas, vem tomar uma única garrafa que você pagar igual. Então no final do dia a tua conta vai estar igual a um bar de cerveja Skol, por exemplo, entendeu? Porque o teor alcoólico é maior, porque você deixa de beber para ficar bêbado e você começa a beber para degustar, o que é diferente, você começa a ter experimentações. Você coloca o conteúdo da garrafa no copo e aí você percebe como ele evolui enquanto esquenta. Você percebe como é gostoso tomar devagar, porque no começo uma gelada ela tem algumas restrições de aromas e sabores e ela melhora pra caramba conforme a temperatura aumenta, né? E aí a cerveja popular, quando esquenta, ela vai pra grama, né? Então a primeira coisa que o cara faz, pô, esquentou, joga fora, porque o cheiro é horrível, o gosto é horrível, em função dos aditivos químicos que a cerveja acaba tendo. E aqui não, nossa característica é outra. A gente fala pro cara, mano, deixa esquentar pra depois tomar. Se é um cara que acabou de chegar nesse meio, eu acho que eu sou louco. Vou te falar uma frase que eu falo sempre. Cerveja boa só não combina com gente chata, né? E outra frase importantíssima que é mais cerveja, menos frescura, né? Que tá muito chato. Então a gente não pode deixar a chatice que veio do mundo do vinho chegar no mundo da cerveja. A cerveja é legal. A cerveja é tão mais legal do que o vinho que na hora de uma degustação nós engolimos, eles cospem, né? Então, porra, um produto legal pra caramba, diverte a galera, aproxima as pessoas, uma bebida agregadora. Então não dá para ser encarada como um treco chato, né? Então a ideia é realmente poder fazer uma coisa que está cada vez mais gente envolvida. Crescimento lento, nem tão lento, mas a gente está crescendo cerca de 20% ao ano, mas começou do zero, né? Então é muito pouquinho. Então, até a gente chegar nos 4, 5% do mercado, vai tempo pra caramba para isso. E tamo aí, cara, ninguém falou que ia ser fácil. E se fosse fácil, todo mundo tinha feito.
I crashed out on a mat, and that was the end of that. Well, lately I've been such a drag, all down in the dumps, man, moping and dragging my feet, coping with a life of luxuries, focus on my defeats and all the things it sucks to be. Like the great one said, it's a crock road crowd.